E aí, pessoal, boa noite, vamos chegando, tudo bem com vocês? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma noite pelo Inclusive Química para a nossa terceira live com um gole de ciência. A minha convidada hoje se tornou uma amiga muito especial, conheci essa convidada. Eu já vi que ela já entrou, então já vou começar a apresentação. O nome dela é Stephanie. Eu a conheci numa prática que teve lá no Fundão, uma oficina para professores, na qual ela apresentou o que seria o início do seu projeto de mestrado para nós, professores, que nos inscrevemos para fazer essa oficina. E foi muito interessante porque na época a gente estava estudando ou falando muito sobre o novo currículo do ensino médio. E muitas coisas que estavam sendo cortadas do currículo do ensino e muita gente achando assim, isso não vai me afetar. Então foi na época que falaram que não era necessário estudo de sociologia, estudo da cultura indígena, da cultura africana, isso não era importante estudar, né? E muitos professores achavam assim, eu sou de química, isso não vai me abalar. E aí a gente viu tanto que tem de química na história da cultura indígena, da cultura afro. E aí o trabalho da Stephanie foi assim, presentão. Aprendi muito. E depois trocamos figurinhas, ficamos um pouquinho mais próximas, fomos a congressos, dividimos quarto. E ela ficou minha amiga. Ela é nossa parceira, trabalha com um projeto lindo das Meninas na Ciência. Já foi lá no Instituto de Educação falar com as alunas. Então eu vou chamar aqui a Stephanie para ela entrar aqui e falar com a gente. Tomara que hoje a internet ajude. Oi! Que linda, gente! Eu não falei, ela é linda! Ai, meu Deus! Ela ainda é linda demais, essa mulher! Querida, Gente, que apresentação, obrigada. hein? Adorei! Vou aumentar meu volume para te ouvir melhor. Eu botei até um fone para garantir, porque senão, filha, dá não. Eu quero te agradecer primeiro o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que em quarentena a gente tem tempo, né? Mas a gente está trabalhando tanto em casa que às vezes nem sobra tanto tempo. Né? Mas eu quero te agradecer a você fazer parte da nossa terceira live. A nossa ideia aqui, para você entender um pouquinho, é a gente mostrar quem são os profissionais da área da química, quem são as pessoas que estão fazendo pesquisa na área. É uma forma da gente humanizar uma disciplina que é tão vista como desumana por tantos alunos e também, às vezes, por alguns colegas que fazem questão de mostrar essa ciência como se ela fosse muito dura, muito difícil, para poucos, só para os bons, né? E a ideia é a gente mostrar quem está por trás, né? Quem são os profissionais da área da química, que fazem pesquisa na área do ensino de química. Isso é muito importante a gente falar. Existem muitos pesquisadores na área do ensino de química, né? E a gente precisa mostrar quem são essas pessoas. Eu acredito que é uma forma de humanizar a nossa ciência, que é vista como tão dura para muitos, né? E muitos fazem questão de mostrar ela sendo muito dura, difícil mesmo. Não é todo mundo que pode estudar química, não. É para os poucos. Sim, com certeza. Muito importante a gente abrir esse espaço, né, para falar que a gente não está dando só fórmula, não. A gente está pensando outras coisas tão importantes quanto, isso, né? Porque isso aí. E aí a ideia é a gente conhecer essas pessoas, esses profissionais. Nós temos algumas pessoas que são estudantes de licenciatura em Química,
graduandos em Química, algumas pessoas que não querem dar aula, mas por que não, sei lá, Então, talvez um dia. então naquela Então, é indecisão ainda. Entendo. mostrar opções, mostrar oportunidades, né? E mostrar o que a gente faz. Essa é a ideia. Então, eu vou começar. Vai ser uma entrevista. A gente já combinou mais ou menos. Primeiro, você vai falar um pouquinho da sua trajetória, né? Por que você escolheu a docência? Por que você estudou química? Por que química? Houve algum fato na sua infância, na sua juventude, algum professor que te motivou? Conta pra gente um pouquinho por que química. Então, assim, como que eu vou começar? Eu acho que, na verdade, eu fui me encontrando na área. Quando eu cheguei, eu não sabia que era isso. Eu fui identificando que era isso ao longo da trajetória, né? Então, assim, eu lembro que no ensino médio eu gostava muito de exatas em geral. Mas eu não tinha aquilo, ai meu Deus, eu preciso da química, eu amo a química, até porque às vezes eu não via sentido em algumas coisas da química. Que aí, assim, de novo, vamos começar a discussão, né? Por que a gente tem que discutir isso? E aí, nessa, eu comecei a estudar, e aí eu queria engenharia de alimentos. Eu lembro que meu primeiro vestibular foi para engenharia, e aí eu não passei no vestibular, eu falei, eu vou procurar um curso particular que consiga tirar algumas matérias para quando eu passar na pública. Aí eu entrei num curso de Química, bacharel, comecei a fazer as disciplinas e gostei muito. Mas até então era porque a engenharia de alimentos, a maioria das disciplinas dos primeiros períodos envolvem química. Então eu pensei, até no curso de química eu faço muita matemática, eu faço biologia. Então eu vou conseguir eliminar muitas matérias assim. Aí eu acabei fazendo 2 períodos lá e eu falei, cara, surgiu o SISU, abriu de novo, eu fiz novamente. E tinha a opção de licenciatura em Química, que era o campus do IFRJ, Duque de Caxias, eu moro em Duque de Caxias. Então, IFRJ, Duque de Caxias, uma instituição pública, envolvia Química. Aí eu falei, por que não, né? E aí só que era um curso de licenciatura, até então eu estava no bacharel. E aí eu fiquei naquela, troco, não troco, tento, não tento. Aí não, vou dar uma oportunidade, vou fazer o curso para ver como é que é. E aí, assim, entrei na licenciatura em Química. No primeiro período, eu ainda estava assim, meio em conflito. Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu vou tentar de novo um outro curso? Será que eu volto para o bacharel e fico no bacharel? E aí, a partir do segundo período, eu comecei a ter algumas discussões. E aí, por incrível que pareça, não foram... claro, as disciplinas de Química eu estava gostando, mas foram as discussões pedagógicas que me despertaram. Porque eu sempre tive muito esse negócio de querer conversar com o social, com essas questões sociais todas. E aí, ao longo das disciplinas pedagógicas, eu tive isso. E aí, assim, cara, na faculdade de Química, de licenciatura em Química, eu posso discutir isso? Então, gente, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso estudar, né, lá as exatas que eu gosto, o laboratório que eu gosto, e ao mesmo tempo eu posso trazer todas essas discussões para a minha prática, para a minha sala de aula. E aí eu fui me entendendo na profissão. Então, assim, eu saí até... Eu às vezes falo para os meus alunos, quando eles perguntam, quem queria estudar licenciatura em Química, quem sempre pensou nisso? A maioria fala que não. E aí eu gosto de contar essa história porque, assim, eu me entendo muito no sentido de uma construção. Não foi, assim, de uma hora para outra acordei e quero isso. Não, e nem foi desde criança eu quis. Não, foi uma coisa que, assim, várias coisas foram acontecendo no caminho e aí eu fui me construindo nessa profissão. Entendeu? E aí, assim, a partir daí, tanto que hoje eu fiz o mestrado em ensino de Química, hoje é doutorado em educação, então, assim, como que eu gosto dessas discussões? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de estar na sala de aula, ensinando Química, trazendo essas discussões para dentro do ensino. Entendi. Eu acho Maravilha. que foi isso. A Raquel foi a pessoa que falou com a gente semana passada, né? A professora Raquel. Uhum. Ela falou que está super se identificando, porque, enfim, Ai, que bom. também foi assim. A sua graduação, então, você fazia o bacharel lá no IF mesmo? Não, eu fazia o bacharel na Unigran Rio. Eu cheguei a entrar, fiz 2 períodos na Unigran Rio e aí depois eu fiz o SISU e fui para o IFE. Entendi. Então, você fez a licenciatura. O que você resolveu fazer no seu TCC? Então, lá na licenciatura. Aí as discussões continuaram, né? E eu participei a partir de, acho que foi 2012, que eu me formei em 2015. Em 2012 eu entrei num projeto de pesquisa que
trabalhava com professores de química. Então, eu fazia um mapeamento dos professores do estado e tal, para ver como é que eram as aulas deles, o que eles precisariam de formação continuada. E aí eu fiquei muito inquietada com o que eu tinha visto no curso particular, o que eu estava tendo contato ali no IFE, e eu frequentava aquelas semanas da Química da UFRJ. Então eu fiquei assim, gente, são lugares tão diferentes, mas com a formação com o mesmo propósito, né? Formar professores de Química. Então nessa eu decidi fazer uma análise das 3 instituições. Então eu analisei uma instituição particular, uma instituição pública, universidade pública e um instituto federal. Então eu fui fazendo uma análise tanto do currículo deles, e aí assim, uma análise do currículo no sentido de ver até que ponto a gente está formando professores nesse sentido social da coisa, né? Que eu acho que tem que ser, quando a gente fala, o curso de licenciatura em Química tem muitas matérias do bacharel. Beleza, tem muitas matérias do bacharel, mas tem discussões que tem que ser feitas na licenciatura em Química pelo entendimento de você estar formando o professor. Né? Então, assim, é até aquilo, eu vou cortar a matéria, vou fazer bacharel, vou cortar a matéria. Tá, mas de que forma está sendo discutido a química geral para a formação de professores? De que forma eu estou relacionando a didática com a formação de professores? Então, tem uma série de disciplinas que você tem que ter no curso de formação de professores. Então, uma das minhas inquietações que eu coloquei no meu TCC foi uma análise da ementa desses cursos, para ver de que forma essas disciplinas dialogavam. Então, porque a gente tem uma normativa que coloca que tem que ter um percentual mínimo de disciplinas pedagógicas. Então, às vezes, o curso coloca esse percentual mínimo no último período, fazendo, sei lá, uma relação assim meio estranha. Então, assim, eu queria ver de que forma isso estava colocado nos 3 cursos. Então, eu fiz uma comparação das ementas deles, pensando nessas discussões todas que eu acho relevantes para a formação de professores. E depois eu fui nos professores desses cursos. Então, fui fazendo entrevistas com eles para saber como que eles faziam a aula deles, como é que tinha sido a formação, vendo a influência da formação deles na prática que eles estavam tendo. Então, tentei fazer esse apanhado, esse contraste das 3 instituições. Isso é interessante porque eu não fiz assim a minha licenciatura, né? Eu primeiro terminei todo o bacharel, então eu não fiz química geral com a visão de um professor. Eu fiz química geral, com a visão de um químico industrial, né? Uhum. E só depois que eu fiz aquela sequência de disciplinas pedagógicas. E com certeza é diferente você fazer concomitante e fazer da forma que eu fiz, né? Enfim. Mas sim, até essas próprias que a gente chama de QSA, que é Química em Sala de Aula, que tem agora, você vê que nessas disciplinas a relação está ali posta direto. E essas disciplinas começam a partir do 5º período agora. Então, assim, é uma coisa que eu acho que nessas discussões de currículo a gente avançou muito, de colocar essas discussões agora, já desde o início, entendendo que o cara entrou no curso, ele tem que saber falar sobre isso, ele tem que discutir sobre essas questões todas. Melhorou muito. Que bom! Com certeza, né? Com certeza. Por exemplo, na época que eu me formei em 2005. E no ano seguinte, 2006, eu terminei a licenciatura, porque eu só tive que fazer as matérias pedagógicas. Uhum. E a gente não falava, por exemplo, em inclusão. Nada. Sim. Até porque esses alunos não chegavam pra gente, né? Tem então, isso também. Falava. E hoje os meus alunos da licenciatura estudam Libras, estudam inclusão, vem uma série de coisas que eu tive que aprender na minha formação continuada docente. E por isso é tão importante o professor continuar estudando, né? Sim, com certeza. É a formação inicial e continuada, né? A continuada isso. Tem que estar ali sempre para fazer efeito, fazer sentido isso tudo, né? E aí eu chego no seu mestrado, que foi na época que eu te conheci, foi um pouquinho antes de você defender. Fala um pouquinho daquela atividade lá no fundão, que você fez para os professores, aquele filme. Fala um pouquinho, foi linda aquela atividade. Né, foi o nosso primeiro contato. Então, na verdade, no mestrado, minha ideia do mestrado surgiu da graduação. Foi um trabalho que eu fiz na graduação, numa dessas disciplinas que faziam essa relação, então era, acho que pesquisa e ensino de química. E aí eu comecei a falar da cultura afro-brasileira e africana para o ensino de química.
E aí eu vi, né, nesse trabalho eu vi que, opa, tem uma discussão aí que a gente não está fazendo não, no caso está faltando. E aí eu fui pro mestrado nessa perspectiva, de tentar trabalhar essa questão cultural e afro-brasileira, que é uma coisa que está na nossa sala de aula gritando, né? Essa necessidade dessa cultura na sala de aula e que, na maioria dos casos, está passando... A gente fecha o olho, finge que não está ali e toca o conteúdinho básico de química lá no quadro. Então, nessa perspectiva, eu comecei a pensar em fazer um trabalho que envolvesse a cultura afro-brasileira e africana. E aí foi até interessante porque eu já tinha feito mais ou menos um material lá na graduação, em que eu fazia a relação da cultura com a química na culinária, nas religiões, e aí eu levei esse material para o meu estágio, que aí eu fiz também uma prática com os alunos do estado, que eles tinham que fazer, a gente montou tipo uma feira de ciências, só que de cultura afro-brasileira e africana, e aí fazendo essas relações, mas sempre relações com o passado, né? E aí foi interessante que quando eu cheguei para o meu orientador, para o Joaquim, ele chegou, a gente discutiu, aí ele, tá, mas por que a gente vai falar do passado? Será que não tem nada do presente acontecendo? E aí bateu aqueles estalinhos de cara... A gente sempre que fala de alguma contribuição da cultura afro-brasileira e africana, a gente fala lá do passado. Mas será que não tem contribuição? Tipo, a única coisa que contribuiu foi no passado? A gente não está tendo isso atualmente? Então eu comecei a tentar buscar mais por esse viés. E aí tem inúmeras contribuições. Tanto assim, pensando os cientistas negros que estão aí a toda, fazendo 1000 trabalhos, e a gente... Por a gente ter essa cultura toda heteronormativa, branca, eurocêntrica. Exatamente. A gente não coloca essas pessoas, né? A gente não destaca, a gente destaca o homem branco que está trabalhando majoritariamente dessas regiões. E aí, nessa ideia, veio quais são os temas que eu posso trabalhar com representações atuais. E aí a gente tem a Guerra do Congo, por exemplo, né, que foi até um dos temas, que foi do filme, que eu fiz a oficina. E, cara, é uma guerra que está lá interminável, já acontece há muito tempo, as pessoas às vezes nem sabem a origem, né, o que está motivando isso tudo, e tem uma relação super direta com o nosso dia a dia, que é não sei se as pessoas que estão aqui assistindo sabem, mas tem um mineral que é o tântalo, né, que é obtido através do coltan. E tem uma grande exploração de coltan no Congo, na República do Congo. E aí essa exploração gira em torno dos nossos aparelhos tecnológicos. Por quê? Esse mineral, ele é como se ele limpasse as ondas sonoras. Então a qualidade do áudio fica muito melhor com esse material. E aí todo celular tem tântalo, todo computador tem tântalo. Na maioria dos nossos... mecanismos de telecomunicação hoje em dia, a gente usa isso. E a gente tem, ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura do descarte absurda, né? Que a gente, saiu o iPhone sei lá quanto, o meu já está inutilizado, eu já preciso do outro. Né? Eu sempre tenho aquela necessidade da tecnologia mais nova, a mais potente. Às vezes você está com uma ali que está funcionando perfeitamente, mas essa lógica de mercado faz com que venham essas questões todas, e aí a mídia também está ali em cima. Então, a gente está descartando esse mineral que, ao mesmo tempo, está provocando toda essa guerra lá pela exploração disso. E aí, de que forma essa população também está sendo impactada por isso? Que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, até porque, às vezes, a gente fica muito nessa discussão, tá? Então, tá tendo a guerra lá, então vamos estudar o que está acontecendo na guerra. Tá, mas vamos pensar o entorno. De que forma isso está afetando a população de lá? O meu hábito aqui afeta o que está acontecendo lá, né? Tá estimulando o que está acontecendo. E aí eu propus essa oficina com os professores de química, que eu falei um pouquinho Na verdade, a oficina foi até interessante. Não sei se você lembra do início da oficina, que eu passei um monte de slide falando um monte de coisa positiva das inovações. Nossa, era... Só coisas muito positivas, de inovações científicas e tecnológicas. E aí eu passei o filme, aí todo mundo lá assistindo e, tipo,
concordando, aí eu passei o filme, eu falei, gente, mas eu falei só coisa positiva, por que que ninguém me interrompeu? Tipo, vão interromper, não é só coisa positiva, tem muita coisa negativa disso tudo, tipo, vamos pensar os transgênicos, olha só o impacto que tem no organismo e tal, e todo mundo ficou tipo, caraca, é real, tem um monte de coisa. Foi ótimo. E aí eu passei o filme que era justamente falando dessa exploração desse mineral. E aí ele fazia um contraponto com uma provocação com as empresas. Então é um material que faz diretamente com a Nokia. Então ele ia toda hora lá na Nokia perguntar, tipo, por que vocês não estão se posicionando? Por que vocês continuam comprando desse lugar, sabendo que esse lugar está promovendo a exploração, quando a gente tem uma outra opção? E aí a outra opção, obviamente, era mais cara, né? E aí ficou naquele jogo de empurra de não sei te explicar, a resposta vem depois e tal. E aí foi interessante para a gente começar a pensar todo esse contexto, de que forma nosso hábito de consumo está impactando. E aí o objetivo da oficina era justamente mostrar que a gente tem como fazer relação com a química, tem como fazer relação com o social, né? E explorando um contexto atual, que não necessariamente eu preciso voltar lá na época da escravidão, até porque se eu estou promovendo uma prática que seja valorizadora da cultura, e aí toda prática valorizadora da cultura, eu falo sempre de um passado que é absurdo, né, dessa questão da escravidão. Então, assim, de que forma eu também estou promovendo essa valorização? Então, foi basicamente isso o objetivo da oficina. E aí depois a gente debateu sobre de que forma a gente poderia promover outras práticas. Então, tem a questão, por exemplo, do petróleo, da Angola, e aí as explorações. Tem o petróleo explorado pela Shell, por exemplo, e aí os derramamentos todos, os impactos ambientais, né? E aí que se a gente fizer um contraponto com o Rio de Janeiro, tá? Tipo, temos isso aqui também, né? Vamos, né? Parecido, né? Já ouvi essa história um pouquinho antes. Né? E aí, pô, a Reduc aqui, quando eu falo isso com os meus alunos, cara, a gente estuda praticamente do lado da Reduc. E aí, assim, diversos alunos, tipo, nunca nem pararam para pensar. E aí, já aconteceu até, eu gosto de contar quando eu falo, eu vou caminhando por vários assuntos, tá? Você dá aquela direção aí. E aí, às vezes, quando eu falo sobre essa questão da Reduc e tudo mais, eu gosto até de contar que teve uma vez que eu estava no salão e aí a menina veio falar que a Reduc era muito boa, porque quando tem derramamento de alguma coisa, quando explode alguma coisa lá, ela dá dinheiro para a população. Então, assim, olha o nível de criticidade dessa pessoa. Ela está feliz porque ela está recebendo por estar sendo envenenada, né? Gente. E aí, assim, é uma coisa que, cara, se não é na aula de química que a gente vai discutir isso, onde a gente vai discutir? Vai ser. É verdade. Né? Eles estão perguntando aqui qual é o nome do filme, eu me esqueci. Sangue no Telemóvel. Está disponível no YouTube. Fala de novo. Sangue no Telemóvel. Eu vou escrever depois para eles também. Está disponível no YouTube. Aconselho todo mundo a assistir, é muito bom. E eu me lembro, Stephanie, que eu fui atrás de você lá no Instituto Federal pegar, né? Um pendrive, a gente trocou um pendrive. Para pegar o filme, já com a legenda, porque naquele ano eu trabalhei com uma turma, numa das escolas que eu trabalho, a gente tem um projeto de viajar para Bananal, que fica em São Paulo, que é uma região que foi o polo do café no Rio, aqui no Brasil, né? A época do Brasil exportador de café. Uhum. E aí a gente vai em alguns lugares, a gente vai, por exemplo, numa casa que tinha uma senzala. E o professor de sociologia, ele faz uma atividade que a gente fica 1 minuto e meio em silêncio nessa senzala. E você observa, eu sou uma mulher baixinha, eu tenho 1,5 m, tá? 1,53 m. Eu também não exagera, né? Mas eu tenho 1,53 m, porque eu tô de salto, o pessoal acha que eu sou enorme. Eu tenho 1,53 m. Eu achava que era maior mesmo. Salto. Não conta os truques. E aí, a gente ficava, eu sou pequena, mas o lugar era para 1,20 m. Você imagina uma pessoa, um negro alto que trabalhava, que tinha força de trabalho, viver curvada. Sim.
Então aquilo ali já era para ele não olhar para o seu senhor. O quanto de humilhação isso foi feito na história de um povo, né? Sim. E eu lembro que na época a gente passou esse filme que eu peguei com você, com a professora de filosofia, ela que passou o filme na aula dela. Ela sensibilizou todo mundo. Fomos para Bananal, fizemos essa experiência de ficar lá nos 3 dias. A gente também conheceu a casa da Sinhazinha. A gente fez todos os movimentos daquele período. Foi muito, muito rico. A gente ficou numa casa, bem casa de fazenda, uma casa até que já foi filmado novelas da Globo e tal. E aí depois a gente fez um trabalho com química e física sobre os avanços tecnológicos. Então foi um trabalho a partir da sua prática que eu estive lá, me abri os olhos, e aí a gente conseguiu dialogar com redação, com literatura, sociologia, química e física. E geografia, história, porque o pessoal de história e geografia também vai. Sim. Então eu gosto muito de trabalhar por projetos, você sabe, né? Inclusive a gente tem aquele... Né? Que vai dar samba. Spoiler. Se Deus quiser. Então, eu tô doida, essa pandemia me lascou, mas ele vai sair, né? Vai. E eu gosto muito de trabalhar por projetos porque eu acho que a gente consegue, primeiro, se apresentar para o aluno de uma forma mais interessante. Porque esse negócio de só ficar escrevendo no quadro e mandar decorar que quando o nóxido, o elemento central no ácido, é mais já passou da hora da gente acordar disso, pelo amor de Deus. Cansa a gente e cansa o aluno. E assim, pra quê, né? Qual o objetivo disso? E ainda vem com aquele discurso, assim, às vezes a gente ainda vê, tipo, o pessoal que não quer nem o vestibular e você tá lá, tipo, não, porque você tem que ir pro vestibular. Não, cara. Tipo assim, e quem quer o vestibular de pedagogia, de psicologia? Pra que tá servindo aquilo ali? Sim. Tipo... É mais interessante a gente usar a química para alfabetizar cientificamente, né? Eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? Sim. Até porque, assim, a gente vê isso... Ontem eu estava assistindo a uma roda Roda Viva. E aí foi uma cientista falar sobre essas questões que a gente está vivendo da pandemia e tal. E, cara, a gente está vivendo uma era do fake news, que chegou ao ponto da gente falar que a Terra é plana e tem muita gente falar que é plana. Mas por quê? Isso daí é uma construção científica no sentido de a gente na sala de aula, a gente chega e fala, não, porque a Terra é redonda. E os alunos, ok, a Terra é redonda. Mas, tipo assim, ninguém fala que houve um estudo para você chegar a essa conclusão da Terra é redonda, que a ciência é um processo contínuo, que tem várias reformulações. Então, assim, e aí chega da mesma forma que alguém acordou e falou, a Terra é plana, a Terra é redonda, que a gente passa isso para os alunos, alguém acordou e falou, a Terra é plana. E é totalmente aceitável, porque as pessoas sonham sobre a Terra e acordam falando sobre isso. Então, assim, como que a gente está formando essa crítica na sala de aula, né? E aí, assim, é essencial para a gente poder entender essa questão toda da fake news, a gente poder combater isso. E a gente só combate se tiver um entendimento do que é ciência, que a ciência é um processo, que a gente tem estudos. Então, tem um medicamento que estão falando que é muito bom. Tá, mas quem estudou? Será que teve teste? Como é que foi feito o teste? Quanto tempo de estudo? Isso tudo é entender que a ciência é um processo. E aí a gente chega na sala e bota conta e fala, não, entende isso aí porque é isso. Não, não é isso. Nunca, nem sempre foi isso. Isso é agora. Mas, tipo assim, há um tempo atrás estavam pensando uma coisa totalmente diferente. Então, assim, vamos estudar um pouquinho da história, vamos entender que a ciência é construída, que cada pessoa que está ali na frente da ciência vai levar ela para um lado, de acordo com as concepções que ele tem. Então, assim, vamos pensar o que a gente está fazendo, até para depois a gente também não exigir uma concepção científica da população, se a gente não deu meios para isso, né? E a gente está numa pandemia, né? Uma amiga minha me ligou falando que ela se intoxicou limpando banheiro, que ela saiu misturando um monte de coisa e ela, amiga... Eu esqueci de... E assim, ela falou, ela é professora de inglês, mas ela fez o técnico em química. E ela falou assim, amiga, eu sou técnica em química, como assim? Então, assim, se uma pessoa que tem formação fica equivocada, imagina uma população que às vezes não tem a formação na área e acaba, enfim, né?
E se são coisas lascando aí. básicas, né? Que assim, às vezes eu até penso, pô, eu quando, por exemplo, dando o técnico petróleo e gás, tem uma aula que eu começo a discussão da aula para aula básica, tipo, falar sobre densidade. Eu começo a falar sobre o fogo. Tipo, se você tá na sua cozinha, a panela pega fogo, panela com óleo, o que você faz para acabar com o fogo? Porque, cara, daqui a 1 ano e meio esse cara vai estar formado em petróleo e gás, vai acontecer alguma coisa, Deus me livre guarde, mas acontece alguma coisa na cozinha dele, ele não sabe apagar aquele fogo. Formado com um certificado de petróleo e gás, com um certificado de química na mão. Então, assim, o que eu fiz durante esse 1 ano e meio que o cara tá certificado naquela área e ele não sabe uma coisa tão básica para cuidado dele mesmo? Então, novamente, assim, o que a gente está ensinando dentro da sala de aula, né? Por que a gente está ensinando? Sim. A Raquel escreveu aqui, Stephanie, que se a gente não se preocupar com as fakes, daqui a pouco vamos ter que rediscutir os 4 elementos de Aristóteles e vamos negar a existência do átomo. Né? Que fase, que retrocesso. Não é mole, não. Eu acho isso muito interessante, sim. O como que a gente vai trabalhar essas futuras gerações, o conhecimento crítico, né, dos nossos alunos, o como que tem a importância da escola, né? E aí agora você fazendo doutorado na área da área de educação, né? Aí a gente vai dar esse pulinho aí, a gente vai sair do seu mestrado, que para mim foi um trabalho riquíssimo, importantíssimo. E aí você termina ele e você aparentemente não fica na área da ciência dura para fazer o seu doutorado e vai para a área, continua, ou melhor, né, aprofunda essas questões, essas discussões que você sempre teve na área das ciências humanas. E você fica na educação. Conta pra gente um pouco do porquê você teve essa decisão e o que você está estudando, o que você está fazendo. Você tem colocado química no seu trabalho? Então, a química que eu coloco continua sendo o curso de formação dos professores de química. Na verdade, assim, eu continuo discutindo essas questões raciais, né, que eu comecei a discutir lá na graduação, dei essa vertente de fazer a relação direta de sala de aula, conteúdo de química, e aí agora a discussão são as mulheres negras no curso de licenciatura em química. Porque aí eu começo a entender que, assim, por exemplo, eu faço um recorte da região que eu me situo. Então, professora do Instituto Federal de Duque de Caxias, formada no Instituto Federal de Duque de Caxias, eu tenho muitos colegas que são negros. E aí, de que forma a instituição está recebendo esses meus colegas que são negros? Né? Até fazendo um recorte de região, a probabilidade de ter mais pessoas negras nessa região é muito maior. Mais pessoas negras nessa região é muito maior. Falei, né? 2 vezes. Não, dá pra entender. Mas justamente pela região que eu estou. E aí, isso surge a partir de uma fala, num desses projetos que eu participo lá no IFE, de uma aluna que não se identificava no curso. Ela estava já quase terminando e aí a gente estudando falando que a maioria era negra e tal. E aí a aluna fala que ela não se via se formando, porque ela achava que aquilo dali não era para ela. Mas e aí eu falei, nossa, mas ela simplesmente não se enxergava como professora de química. E aí ela achava que ela não iria conseguir avançar em todas as disciplinas do curso a ponto de se formar. Nossa, aquilo acabou comigo. E eu fiquei assim, gente, como que a pessoa tá já na instituição, né? E a instituição tá sendo violenta com ela todo esse caminho a ponto dela tá, tipo, 5º período pensando isso. Né? E assim, de que forma essas violências tão sutis estão presentes na instituição e a gente às vezes não visualiza. E aí, assim, eu estou falando de uma instituição de excelência e tal, e que tem toda uma perspectiva disso, a gente discute muito essas questões e tal, e às vezes aquilo fica lá guardado e a pessoa não tem coragem de externar, até para a gente trabalhar melhor isso. Então eu decidi visualizar esse grupo. Então, a minha pesquisa é sobre as mulheres negras do curso de licenciatura em Química, do IFRJ, e aí visualizando justamente de que forma a instituição promove o acesso e está promovendo a permanência e a conclusão. Então, naquela ideia da gente entender que
teve aquela expansão do ensino superior, e aí a política de cotas de 2012, que agora a gente tem, mudou muito o cenário da formação, né? E aí não só no curso de licenciatura em Química, mas vários cursos de graduação, que hoje a gente vê uma população negra muito maior. Não estou dizendo que é a população ideal, a quantidade ideal, até porque se a gente está falando de mais de 50% da população negra e nos cursos a gente não tem esse mais de 50%, a gente ainda está muito aquém do ideal. Mas aí, assim, houve uma expansão, houve um acesso maior, mas só o acesso não é o suficiente. A gente tem que garantir também a permanência, e uma permanência que não seja violenta, porque a gente tem... a gente sabe que as instituições de ensino, elas têm uma cultura, né, que muitas vezes não está de acordo com a cultura do aluno que chega ali. Né? A gente está falando de uma cultura, na maioria das vezes, formada por padrões europeus, por padrões que demandam que aquele aluno tenha uma base, que às vezes ele não tem, uma base familiar, uma base cultural que ele não tem. E aí, muitas vezes, a instituição chega e o aluno tem que se adaptar àquela cultura. Não a instituição se adequa à cultura do aluno. Né? Que aí volta para essa discussão da Lei 10.639, quando a gente fala que tem que ter a cultura afro-brasileira e africana. Porque uma dessas vertentes é a gente promover a identificação do aluno. Ele se vê naquele conteúdo. E aí, vou voltando, mas vou para frente. E aí, quando a gente fala de se ver nesse conteúdo, a gente tem que novamente repensar se a gente está fazendo só coisas relacionadas ao passado. E aí a gente fala que os cientistas atuais são pessoas brancas, eurocêntricas, e o passado tiveram contribuições. Então, de novo, aquele processo de identificação, da construção da identidade dele, está perpassado por isso também. E aí, de que forma isso está contemplado na instituição? Então, a minha ideia é ir nessas alunas e ex-alunas, né, acho que já se formaram, para ver, através de perguntas, não perguntas assim diretas que falam, você já sofreu alguma violência? Até sim, mas assim, perguntas mais gerais para tentar identificar como é que foi a construção desse processo para elas. E das professoras também, as professoras negras do curso. Assim, eu acho que é difícil mudar da noite para o dia esse tipo de postura, sabe? Mas eu acho que a gente já evoluiu muito, o que não significa que a gente tem que parar a luta. É na luta que a gente se encontra, né? E é através dessa luta que a gente hoje tem mais mulheres na ciência, mulheres negras, homens negros, e não só na química, mas em vários setores da nossa sociedade. Ainda não são totalmente representados, mas é essa luta diária e constante que muitas das vezes eu tenho a sensação que a gente dá 2 passos atrás, às vezes 10 passos atrás, a gente regride e parece que a gente volta para a idade da pedra do nada, né? Com um surto na sociedade, e a gente tem que voltar àquele trabalho de formiguinha. E muitas das vezes tem pessoas que perguntam assim, né? Mas você nem é negra, por que você se preocupa com isso, né? Você quer falar sobre isso? Posso falar. Eu acho que assim, é uma pergunta muito válida, né? E aí até assim, quando chega, normalmente acontece o seguinte, as pessoas leem o título do meu trabalho e imaginam uma pessoa falando daquele trabalho ali. E aí quando eu vou apresentar aquele trabalho, é uma pessoa totalmente diferente do imaginário delas. E costuma ser uma das perguntas que me fazem. E aí eu acho que tem 2 coisas aí que tem que ficar muito claro. Eu nunca vou falar da perspectiva dessas pessoas negras, porque eu não sou negra, né? Na minha posição, loura, dos olhos claros, eu falo de uma posição totalmente diferente das pessoas negras por não ser negra. Então, assim, a minha voz é ouvida de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que a minha voz também não tem que ser ouvida em relação a esse movimento todo. Até porque, quando a gente pensa, e aí tem uma autora que fala muito bem disso, que é a Bell Hooks, e aí a Carla Cotirene também faz reforça isso nos trabalhos dela, que, cara, a gente tem... A população negra ela não consegue acessar assim como a gente gostaria que acessasse ainda. Né? A gente vê que o campo, ainda mais o campo científico, é um campo muito fechado e a gente está naquele trabalho de formiguinha. Então, assim, a gente tem que usar todas as vozes possíveis para gritar que isso tem que caber ali. Então, se hoje uma pessoa não está conseguindo acessar aquilo dali e eu consigo acessar aquele público, eu tenho que usar a minha voz para dizer que aquela galera ali não está acessando e problematizar essa falta de acesso.
né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender muito bem que eu ocupo uma posição diferenciada. Então eu só estou conseguindo usar a minha voz porque sou eu, porque eu tenho esse estereótipo aqui que todo mundo abaixa a voz para poder falar, porque é o padrão, né? E aí, por que é o padrão? Como que a gente construiu o padrão? Então vamos pensar nesse padrão, vamos desconstruir esse padrão. Então, assim, às vezes é necessário você usar dessa outra voz para levantar essas bandeiras também que são tão relevantes quanto e ainda não estão sendo levantadas em alguns núcleos. Né? Então, eu acho que... Tá. Pode falar. Se a gente for pensar há 100 anos, por exemplo, as mulheres não tinham voz nenhuma, independente de ser branca. Elas eram vistas como objetos de posse de seu marido, né? Sim. Então, assim, de tanto o movimento e a luta e o engajamento das mulheres que vieram antes de nós, eu costumo dizer, eu gosto muito da Marie Curie, né? Pela figura que foi, mas, assim, a pessoa que foi, ela não podia lecionar numa universidade, né? Então, E quanto tempo que a gente demorou para acessar a universidade, né? Até, assim, acessar amplamente, porque hoje a gente fala, tem mulher estudando engenharia, tem mulher fazendo medicina, tem mulher... Então, assim, nos mais variados campos. Mas, assim, por muito tempo o acesso foi feito nas profissões de cuidado. Então, era possível acessar? Era possível. Em que profissões? Pedagogia, enfermagem, que são coisas ligadas ao cuidado, ao feminino. Então, ainda era uma perspectiva muito machista desse acesso, né? Era um acesso limitado, era um acesso a profissões de cuidado. Era aquilo que os homens não queriam fazer. Exatamente. Não quer sujar a mão. E assim, e é exatamente isso. Os primeiros acessos das mulheres na ciência era para quê? Para limpar a vidraria. Era nos laboratórios. Então, literalmente, era não sujar a mão, né? Vamos botar o trabalho assim, mais ligado ao lar, à limpeza, às mulheres. E isso tudo tem que ser muito entendido, até para a gente entender essa bandeira que a gente está aqui hoje, por exemplo, duas mulheres falando de ciência, e a gente entender o nosso papel de estar fazendo essa live aqui, a gente tem que ter essa concepção que, cara, muita gente lutou para a gente estar falando isso aqui hoje. Sim, com certeza, bravo. Fala um pouquinho agora da sua trajetória como pesquisadora no ensino, e aqui você pode falar motivações, dificuldades, dentro do Instituto Federal, né, que é onde você está trabalhando, por onde você passou no estado, né, onde você fez o seu projeto, e aí você pode aproveitar e falar da sua linha de pesquisa das mulheres na ciência, que também é um projeto muito lindo, que você já esteve lá no Instituto de Educação fazendo atividade conosco. Então, vamos lá. Eu gosto muito de falar dessas pesquisas. A pesquisa que eu faço hoje é no IFE, né? E aí são 3 projetos que a gente trabalha, e um desses projetos é Mulheres na Ciência. Então, na verdade, isso surgiu da época que eu era bolsista, não a questão das mulheres na ciência, mas esses projetos com os professores, como eu falei, eu fui bolsista ao longo da minha graduação toda, eu terminei e aí passei para esse segundo lado mais de orientação, e a gente continuou desenvolvendo esses projetos com os professores, com as instituições. E aí, eu acho que esses projetos, eu vejo uma coisa assim muito gratificante nesses projetos, que é a relação com a educação básica. Que eu acho que às vezes é o que falta na instituição superior. Porque a gente está formando professores de química para atuar na educação básica, mas a gente conversa com eles só na hora do estágio, né? Quando há conversa na hora do estágio. Então, assim, às vezes acho que a gente já teve em algumas discussões sobre o estágio, assim, em congressos, que deu aquele arrepio, assim, duplo, né? E aí, assim, porque às vezes a percepção do estágio é aquela disciplina que o cara vai lá, assiste a aula, 50 minutos de aula, chega, faz um relatório e está pronto o estágio. Então, assim, o que ele refletiu sobre essa prática toda? E aí eu acho que tem que ter limitar a relação com a educação básica só no estágio, eu acho que é muito pouco para você formar aquele cara para atuar lá, né? E aí é justamente nessa perspectiva que os projetos surgem. Esse Mulheres na Ciência, por exemplo, é a gente pensar de que forma nós, como professores de química, professoras de química, né, só a gente já está ali na sala, a gente já tem um papel diferente, porque o aluno também tem esse estereótipo de aula de química, meu professor de química, jaleco branco, cabelo bagunçado, né? Então, é aquele estereótipo do louco da química. Então, assim, a gente já desconstrói isso um pouco quando a gente entra em sala,
E aí, como que, Maquiada, perfumada, né, linda. unha feita, pô. Mas é isso. E aí, quando a gente tenta fazer essa relação das mulheres na ciência, a gente mostra que, assim, a ciência não foi construída só por homens e eu acho que a grande relevância disso é a gente entrar no ensino médio, na educação básica, e a gente mostrar que nós já passamos por aquele estágio ali da educação e que nós conseguimos chegar no ensino superior. E somos mulheres, e estamos fazendo ciência também. Então há espaço para fazer ciência para outras mulheres também. E aí, assim, entendendo que a ciência também é construída por mulheres. Então tem aquele filme da NASA, que eu esqueci o nome do filme. Das três mulheres, Estrelas Além do Tempo, não é? Estrelas Além do Tempo. Então, aquele filme é maravilhoso. E, gente, é tipo assim, girl power total, porque foram mulheres que lutaram ali, que desenvolveram aquilo tudo. Então, assim, a gente está fazendo muita coisa na ciência e está sendo pouco dito. Então, a gente tem que ir para a educação básica mesmo e fazer esse papel de divulgação científica, de alfabetização científica e começar a pensar na licenciatura também de que forma isso vai estar na nossa prática, porque você, como bolsista de um projeto de iniciação científica, você está trabalhando com isso a todo tempo, mas quando você se torna professor, de que forma você trabalha isso na sua sala de aula, de que forma isso entra, né? Então é você estar sempre repensando. Então é nesse viés que a gente trabalha a questão das mulheres nas ciências, mostrando que tem muitas mulheres fazendo ciência e que aquelas alunas que estão ali no ensino médio podem ser uma dessas mulheres. Eu achei legal a prática que vocês fizeram, só para quem está acompanhando a gente entender. As alunas da Stephanie colocam no quadro o nome ou a foto de uns experimentos e ela pergunta, vocês acham que quem inventou isso aqui? Aí tem o lado dos cientistas, a foto, e a criatura e o criador, né? E aí os alunos têm que fazer a associação. E aí muitas das coisas, como por exemplo aquele sinalizador quando você está perdido no alto mar, né? Foi uma mulher que desenvolveu aquilo ali. E os alunos ficam assim, é mesmo? Eles ficam meio que horrorizados, né? Surpresos, né? E uma coisa que vocês colocavam e enfermagem, profissão de quê? A maioria falava mulher. E aí eu achei curioso, com aquela turma que você fez minha, era uma turma de mulheres, você perguntou, e professor e química? Aí ela falou, química é mulher. Olha a minha professora aí, linda e maravilhosa. Eu achei aquilo, eu falei, nossa, que pressão, né? Mas que importante para uma turma de meninas ter uma mulher dando aula para elas de química. Sim. Porque é uma representação. Daquele grupo, uma tentou vestibular para química, sabia? Sério? Que maravilhoso! Não acredito. Então, ai, que legal, assim, cara. A importância do nosso papel, não só como professoras, mas na sociedade, né? Eu estava vendo antes de começar a live, eu gosto muito de comédia, né? Umas esquetezinhas falando assim... Foi até uma aluna que me marcou. Quando a mulher tá grávida, os palpiteiros, o que fala... E aí depois, assim, a mulher que não quer ter filho. O que também vão falar pra caramba sobre isso. E aí o pessoal falou assim, mas você não vai estar completa. Então, assim, ninguém fala para um homem que decide não ter filho que ele não vai estar completo. Mas a sociedade fala para a mulher que se ela não tiver um filho, ela não vai estar completa. Depois, se ela resolve continuar trabalhando, ela vai ser uma mãe pior. Porque não pode. Ou ela se dedica ou ela não se dedica. Então ela tem que se dedicar e ela tem que amamentar. Aí se ela resolve amamentar até os 2 anos de idade a criança, ela vai ter uma crítica. Porque essa criança vai ficar mamãezada. Então nada, absolutamente nada que você faça, você vai agradar todo mundo. Só que é a mulher que recebe essa crítica o tempo inteiro. Sim. É o nosso corpo que vive em julgamento, são as nossas ações, são as nossas escolhas, que todo mundo acha que tem o direito, né? Porque no fundo eu acho que todo mundo quer que a gente volte para a cozinha, quer que o negro volte para a senzala. Só porque a gente incomoda, né? A gente incomoda. Isso não vai acontecer. Então eles vão ter que atura, né? Aturam exatamente.
aprende a lidar com isso. Mas é isso, é a gente ganhando cada vez mais o espaço. E aí, aquelas pessoas que não estão preparadas ainda para lidar com isso, pegam as cartas na manga para tentar desqualificar esse espaço, né? E aí, assim, até tem um livro que eu até peguei, que eu adoro, que eu sabia que a gente ia entrar nessa parte das mulheres cientistas. Uhum. Tem um livro que a gente gosta muito de ler lá na pesquisa, que é esse aqui, ó. Que são as 50 mulheres cientistas. As 50 mulheres que mudaram o mundo, as cientistas. Cara, esse livro tem cada história maravilhosa, de tipo assim, mulheres que descobriram muitas coisas importantes pra gente hoje, que trabalhavam no porão de casa úmido porque não podiam acessar os espaços que os homens acessavam. E aí, na hora da publicação, vai o nome dos homens, porque eles tinham acesso a esses espaços, estavam trabalhando junto e às vezes nem entendiam o que elas estavam desenvolvendo ali. Que é mais incrível, né? A apropriação intelectual. Exatamente. Então, assim, como que a nossa história também, a história da ciência foi construída em cima dessa divisão de gêneros, né? E que afastou muitas mulheres desse campo. E aí, assim, novamente, a gente trazer essa discussão é justamente o oposto, é a gente aproximar todo mundo isso do campo, né? E aí, assim, falando essa sua fala desse vídeo, cara, isso é identificação, isso é a gente visualizar o corpo de uma forma diferente, né? Então, a gente entrar numa sala de aula e aí falar que nós somos mulheres cientistas é a gente pensar que a gente está promovendo a identificação talvez daquela aluna que goste muito de ciência, mas está pensando em fazer um outro curso totalmente diferente porque ela não se visualiza nessa profissão, porque ela nunca viu uma mulher nessa profissão. Ou porque alguém disse para ela que aquilo não é para ela. Exatamente, exatamente, isso, é isso. E aí, assim, isso acontece das mais variadas formas. Então, assim, quando a gente vai pensar também as questões raciais, qual a importância de você ver um professor negro na universidade, no ensino superior? É a identificação, é aquele aluno que está acessando aquela instituição, ele saber que tiveram negros que agora são professores. Então, que ele pode almejar isso também. Né? E a gente fala tanto nos currículos de construção de identidade, construção de pessoas críticas. E de que forma a gente está fazendo isso na sala de aula quando a gente coloca esses grupos de lado? Né? Que a gente não promove essa identificação cultural, essa identificação que vai estar diretamente ligada com a identidade deles. A gente só diz que não cabe aqui e a gente quer que sejam formados sujeitos extremamente críticos, né? Que questionem muitas coisas. E assim, quais são as questões? É a questão se baseando no padrão do que é esperado ou é a questão real que ele tem? Né? E como que a gente trabalha isso? Sim. E se a gente quer uma sociedade, um ser humano crítico, a gente precisa misturar, né? E dar possibilidade de todos se colocarem na sociedade, terem direito de voz, direito de fala. Né? Quando a gente fala que mulheres começaram a votar tem pouco tempo, tem gente que não acredita. Né? Então, é mais uma questão da mulher envolvida na política e tal. Bom, a gente está no finalzinho, infelizmente. Falei que ia passar muito rápido. Foi uma delícia o nosso papo. O pessoal tá dando os parabéns. Quem entrou aqui foi a Ciliana. Ela falou um beijo e tal. Algumas pessoas pediram para deixar a live salva. Vai ficar, depois que terminar, vai ficar salvo sim, para outras pessoas que não puderem ver agora. Geralmente a gente teve um pico de 31 pessoas assistindo, mas durante a semana o pessoal assiste. Na semana passada tivemos 400 e tantas visualizações, mas na hora só tínhamos 20 e pouquinhos. É porque às vezes as pessoas não podem, né? Enfim. Sim, é questão de horário. Quarentena fez assim com a rotina da galera, né? É verdade. Assim, pra gente terminar, é uma pergunta meio que redundante, mas só para você fechar, né? Qual a importância dos professores humanizarem as suas práticas no ensino? Ai, gente, eu acho que é basicamente isso tudo que a gente falou. É a gente entender o porquê que a gente está fazendo aquilo ali, né? De eu saber que o aluno, ele tem que, pensando assim, professor de química, tá, ele vai usar aquela conta pra quê? Ele vai sair, assim, hoje eu falei com umas amigas que eu ia fazer essa live e tal, e elas, Stephanie, se eu entrar, eu vou entender o que você tá falando? Falei, gente, se vocês não entenderem, eu tô fazendo tudo errado.
Eu acho que é isso que tem que ser na nossa sala. Se vocês entrarem na minha sala e vocês não entenderem, para tudo, porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer ali. E eu acho que é isso, é entender o dentro de sala e entender o fora de sala, né? Entender o dentro para entender o fora também. A gente começar a pensar de que forma esse aluno ele tem que estar apto a discutir as questões todas. E aí, a discutir e buscar também. Porque a gente vive numa... Cara, chuva de informação, né? Você abre o celular, 10 mil coisas para você ver, você abre muita coisa, Facebook... É só informação. Então, assim, de que forma a gente vai fazer uma leitura crítica? A gente vai estar pensando essa informação que está chegando e trabalhando com ela. E aí, assim, cara, se o cara quer fazer um curso voltado para química, ele vai ter essa informação na sala de aula. Se o cara não quer fazer, se quer fazer uma pedagogia, ele tem que saber algumas coisas de química também, por exemplo, para fazer a diluição certa da água sanitária que ele vai limpar o alimento dele, que ele vai fazer a esterilização para o coronavírus. Então, assim, são coisas muito básicas e que a gente tem que, se não for trabalhado na química, aonde a gente vai trabalhar, né? Então, assim, humanizar, entender o propósito do que você está fazendo ali. E, assim, entender também as pessoas que estão ali, né? E aí, com essas questões raciais todas colocadas, com essas questões culturais, com essas questões de gênero, cada um vai ter uma vivência diferente, vai chegar de uma forma diferente ali. E aí, às vezes, você tem numa turma um cara que estudou química há 30 anos, você tem na mesma turma um cara que está fazendo o ensino médio junto. E aí, assim, como a demanda é diferente, você tem que entender aqueles dois públicos ali, porque eles têm um objetivo em comum, né? E você também tem um objetivo em comum ali. Então, como que você faz isso? Você tem que saber quem são aquelas pessoas e tem que caber aquelas pessoas ali na sala. Então, eu acho que é essa percepção do todo que a gente tem que ter. E aí, só humanizando o ensino de química. Só a gente parando de pensar que ensinar química é colocar continha no quadro, é decoreba da tabela periódica. Porque, se eu estou sabendo a tabela periódica do início ao fim, eu estou sabendo muita química. Não, cara, você não está sabendo muita química. E tem muita coisa além da tabela periódica. A tabela periódica é até um elemento de consulta, você não deveria nem ter que gravar a tabela periódica. Então, assim, tem muito mais coisa. Hoje eu estava dando aula ao vivo para uma turma e aí eu estava explicando a geometria molecular, né? E aí eu falei, esse ângulo aqui é 120 graus, esse aqui é 104 da água, 104,5. E aí eles falaram, mas tem que decorar? Eu falei, não precisa. Aí eles falaram assim, então é só pra... Você só botou para botar, né? Só botei para botar. Só botei para botar. Deixa aí. Mas cara, quando você fala que vai dar um elemento de consulta, você fala, vou botar todos os gráficos na prova. Você vai dar tudo? Porque eu quero que você desenvolva aquilo, eu não quero que você decore aquilo. Então, assim, assusta. Essa desconstrução assusta porque a gente tem aquele pedestal, assim, de que ninguém acessa isso, é o meu poderzinho que tá aqui, né? Não posso compartilhar. E, cara, não é pra ser assim. Tem que ser muito diferente. Eu acho que isso, às vezes, é a insegurança, às vezes, né? Do professor. Quando sai da nossa área de conforto, né? Tende a ficar aquela insegurança. Vamos tirar uma foto. Faz um sorriso. Você já é lindo. Pra me ajeitar. Pode? Pode. Tá bom. Eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Adorei a conversa. Eu tô ansiosíssima para a gente fazer o nosso projeto. Né? Pode contar com a gente, com as meninas da ciência lá no Instituto de Educação. A casa está sempre aberta. Obrigada a todos vocês que ficaram até agora assistindo a nossa conversa. Um grande beijo, um bom final de semana. Muitas saudades, Stephanie. Que o nosso congresso venha logo. Né? Com certeza. Era para vir agora semana que vem, mas deixa, vai chegar a hora. Um beijo grande. Tchau, obrigada, gente. Beijo, Monique. Tchau, tchau. Tchau.